face de ferritina. Você tem esses sinais? Vamos aqui olhar sobre esse assunto que é bem importante. Você já ouviu falar sobre isso? Face de ferritina? Rosto de ferritina? Esse termo começou a viralizar aqui nas redes sociais porque vai descrever aquele rostinho com aparência cansada, olheiras, pele mais pálida, sem viço, aqueles lábios mais ressecados e geralmente acompanhado de queda de cabelo e unhas frágeis. E aqui acontece aquilo que a internet adora fazer, né? Você olha no espelho, encontra todos esses sinais, ou 2, 3 deles, e fala: meu Deus, minha ferritina deve estar baixa, porque eu tô com face de ferritina. Hoje eu vou te explicar o que existe por trás dessa face de ferritina. Quais sinais podem realmente aparecer quando falta o ferro? O que isso tem a ver com a queda do nosso lindo cabelinho, né? E principalmente por que tomar ferro às vezes pode ser um grande erro. Então calma que você vai saber tudo nesse vídeo. E fica comigo até o final, porque tem uma coisa sobre ferritina que muita gente não sabe. Ela pode estar aparentemente normal e mesmo assim você está precisando às vezes de passar por um médico para interpretar corretamente isso. Eu sou a doutora Simone Carinó, sou dermatologista e vamos começar aqui separando a tendência da internet da medicina. Então, afinal, a face de ferritina existe ou não? Como diagnóstico médico? Não. Você não vai encontrar no consultório um diagnóstico dizendo face de ferritina. Olha lá, aquela pessoa está com a face. Não, pera. Ele é um termo criado aqui nas redes sociais para reunir aqui algumas alterações que podem aparecer nas pessoas que estão com deficiência de ferro. Mas a ideia por trás dessa face de ferritina é completamente absurda, porque deficiências nutricionais realmente podem produzir alterações na nossa pele, olhar, no nosso cansaço, no nosso cabelo, nas nossas unhas, nas nossas mucosas, como os lábios. Mas o problema começa quando transformamos isso em sinais inespecíficos, em diagnóstico. A pessoa acaba achando essas alterações, achando que está com problema. Por exemplo, a olheira não é porque está com ferritina baixa. Queda de cabelo não significa necessariamente ferritina baixa. A pele opaca também não vai significar que é deficiência de ferro. Então, esses são sinais que funcionam às vezes como pistas, mas não são assim, você tem que fazer exame para saber se está realmente assim, tá? Então a gente precisa entender o que é ferritina de fato. Imagina que o nosso ferro no organismo tem que ficar guardadinho em pequenos depósitos. Então, a ferritina é a proteína que está envolvida nesse processo de armazenamento do ferro. Por isso que quando dosamos no sangue a ferritina, conseguimos aí ver essa informação sobre como que está esse estoque de ferro no organismo. É o estoque, tá? Isso é diferente de simplesmente olhar o ferro sérico. São coisas diferentes, ferritina e ferro sérico, tá? O ferro sérico pode variar muito. Alimentação, horário da coleta e outras condições que vão interferir aí nesse exame de ferro sérico. Por isso que quando queremos investigar deficiência de ferro, não deveríamos olhar apenas aquele número escrito ferro sérico lá no seu exame. Precisamos analisar todo o contexto. Ferritina, saturação de transferrina, a transferrina propriamente, a capacidade de ligação do ferro, hemograma e, dependendo de alguns casos, outros marcadores também. E aqui chegamos ao primeiro detalhe interessante dessa conversa. Ferritina baixa significa anemia? Não necessariamente. Esse é um erro muito comum que as pessoas confundem, né? Você pode desenvolver deficiência de ferro antes de desenvolver propriamente a anemia. Primeiro, os estoques de ferro vão reduzindo. Depois, se o problema continuar, podem surgir aquelas alterações na produção das hemácias que carregam oxigênio e, finalmente, ali uma anemia ferropriva, que é por falta de ferro. Então, alguém pode dizer: doutora, mas o meu hemograma está normal, o médico falou que está normal. Ótimo, mas isso isoladamente não corresponde a toda a investigação sobre os estoques de ferro no seu corpo. E agora vamos voltar para aquilo que provavelmente fez você clicar aqui sobre esse assunto de ferritina. Quais seriam realmente esses sinais que a gente chama de face de ferritina? O primeiro é uma aparência mais pálida. Quando existe anemia associada à deficiência do ferro, do mineral, essa palidez pode ficar bem mais evidente, mas dependendo do tom da pele da pessoa, porém ela não vai aparecer assim necessariamente como simplesmente sendo assim palidez, né? Vai ficar disfarçada. Então algumas pessoas percebem mais uma perda daquele aspecto saudável, uma aparência cansada, menos viçosa.
que é sem brilho, sabe? Opaca. Então, outro sinal muito citado são as olheiras, mas eu quero aqui destruir um mito antes que ele cresça e confunda, tá? Que a olheira tem inúmeras causas. Então, a genética, a anatomia, a região dos olhos, então os vasinhos aparentes, aquela pigmentação roxeada ou com muita melanina, perda de volume, envelhecimento, alergia também. Portanto, olheira sozinha não significa que você está com deficiência de ferro, não significa que você está com anemia. Não é isso, tá bom? Então, outro sinal também possível é ressecamento dos lábios. E algumas pessoas podem até desenvolver fissuras, sabe? Principalmente aqui, ó, nos cantinhos da boca, que o pessoal fala sapinho, mas não é assim, né? A gente chama de queilite angular. E existe ainda as unhas frágeis. Em deficiência de ferro mais importante, podemos inclusive observar alterações na característica da unha. Então, além dela quebrar, descamar, ela pode estar com algumas ondulações, uma unha mais fina, mais côncava. Então, assim, existem outros sinais das unhas também. Mas sabe qual manifestação costuma levar muita gente aqui no consultório? A queda do cabelo. Então, a queda do cabelo, que mulher tem pavor, né, de perder qualquer fiozinho, né, embora a gente tenha uma queda natural aí por dia, mas assim, caiu um cabelo, a mulher já fica desesperada. Até os homens são assim. Então é a causa mais importante de quando a pessoa está preocupada, e aqui no consultório do dermatologista é uma queixa muito comum. Então a queda de cabelo é a história mais interessante que a gente percebe normalmente no consultório. Então o ferro participa de diversos processos biológicos importantes. Então existe uma associação bastante discutida entre a deficiência de ferro e determinados quadros de queda de cabelo, né? Principalmente o tal do eflúvio telógeno, que é essa queda que a gente vê aquela pontinha branca do cabelo. Então, o eflúvio telógeno é aquela situação em que muitos fios do cabelo vão entrar em queda na mesma época, a fase de queda, assim, muita quantidade de fios na mesma época. Então, você vê aquele volume, você fica assim, eu já passei por isso, eu sei como é que é. O pessoal começa a perceber o cabelo no banho, no travesseiro, na escova, no chão. Até o marido fala, meu Deus, quanto cabelo, passa a mão, vem vários fios, e às vezes chega no consultório dizendo mesmo, meu cabelo está caindo pela raiz, eu vou ficar careca, e às vezes chega chorando, como eu falei, tá? Então nessa situação, de investigar essa deficiência de ferro é super importante e vai fazer parte da avaliação, todo dermatologista vai pedir isso para você. Mas atenção, isso não significa que toda mulher que está com queda de cabelo vai precisar tomar ferro e tá com a ferritina baixa, não é isso. Esse raciocínio é muito perigoso, porque queda capilar pode acontecer por deficiência de ferro, mas também por infecção, cirurgia, dietas, né, canetinhas emagrecedoras, estresse, outras alterações de outras vitaminas, né, vitamina B12, B9. Então existem várias causas, doenças de tireoide, hormônios, menopausa, climatério, então tem muitas coisas. Então existem vários tipos de alopécia também, não é só o eflúvio telógeno. Então a gente tem que investigar bem a fundo, mas assim, vamos focar aqui na questão da ferritina. Por isso que assim, não adianta muito encontrar uma ferritina que você considera baixa, tomar ferro e imaginar que resolveu a queda capilar, porque às vezes pode ser por outro motivo. Então, primeiro a gente precisa saber qual é o motivo dessa queda, então posicionar o diagnóstico e aí sim, a gente vai avaliar todos os parâmetros. Então, qual é o valor, né? Qual é a ferritina boa para ter um cabelo bom? Essa provavelmente vai ser uma das perguntas mais feitas aqui nos comentários, tá? Eu já vou evitar essa armadilha aqui, porque o povo gosta de saber número. Então você vai encontrar aqui na internet vários números mágicos. Ferritina precisa estar acima de 40, acima de 50, acima de 80, não pode passar de 150. Então, para cabelo crescer, precisa estar acima de, sei lá, 100. Falando em ciência, os estudos científicos sobre ferritina e queda de cabelo não são perfeitamente uniformes não, tá? E diferentes trabalhos têm pontos de análise diferentes. Uma coisa é diagnosticar a deficiência de ferro, outra coisa é transformar um determinado valor de ferritina em uma suposta meta capilar, né? Válida para todo mundo. Não é bem assim. Então, assim, a medicina não funciona desta forma. A gente não é número, tá? Existe um problema ainda mais importante nisso. A ferritina não é só uma proteína que segura o ferro, não. Ela também é um marcador de inflamação.
Então, traduzindo, em situações de inflamação agudas e às vezes até crônicas, né? Algumas pessoas podem ter essa ferritina alta e tem que investigar o porquê que ela está alta, né? Então, imagina uma pessoa com processo inflamatório que está naquele momento. O valor da ferritina pode parecer, às vezes, até tranquilizador. Ai, tô com a ferritina de 100. Nossa, tô ótima, né? Não, é justamente isso que dá o problema, porque a pessoa às vezes vai interpretar que está muito bem, mas ela está, na verdade, com um processo inflamatório que está fazendo a ferritina aumentar como marcador de inflamação. Então, dependendo da situação, avaliar esses parâmetros do metabolismo do ferro também precisa de um contexto clínico, tá? Esse é um dos motivos até pelos quais eu não gosto daquela medicina de rede social. Ferritina deu X, toma aquilo. Né? Ferritina deu Y, toma aquilo. Y, né? Não é isso. Não é um número, o paciente não é número, né? E por que a ferritina então fica baixa em algumas pessoas? Talvez essa seja uma pergunta muito importante aqui desse vídeo, porque a gente pode ter ferritina alta por um processo de que ou porque você está com muita ferritina mesmo, ou porque você está com um processo inflamatório, por isso que tem que ter análise e avaliação do médico, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Se a pessoa tem uma disbiose, muitas vezes, que é uma inflamação de intestino, ela pode ter ferritina alta, mas não é porque ela está com muito ferro, porque ela está inflamada, tá? Então a ferritina às vezes engana bastante. E se ela estiver baixa, o que a gente faz? Por que a ferritina fica baixa? Essa talvez seja uma pergunta muito importante aqui neste vídeo. Porque encontrar deficiência de ferro é apenas metade da investigação. Precisamos sim descobrir por que esse ferro está faltando, e daí vem uma abordagem tipo detetive, né? Em mulheres, por exemplo, a menstruação, uma causa comum é a perda de sangue menstrual, principalmente quando existe aquele fluxo intenso e prolongado, né? Existem pessoas que menstruam muito tempo, muitos dias. Aí precisamos pensar na alimentação. Então, essas dietas muito restritivas ou ingestão inadequada do ferro vão contribuir também para a queda da ferritina. Outra possibilidade é a dificuldade da absorção intestinal, pessoas que têm às vezes uma disbiose, um tipo de intestino permeável. Então, assim, existem essas dificuldades de, às vezes você está comendo, mas você não está absorvendo, entendeu? E existem aquelas perdas sanguíneas lá no trato gastrointestinal. Então, é muito comum a gente pedir o sangue oculto das fezes. Oculto. Você vai fazer o seu cocô, você não vai ver seu sanguinho, mas quando colhe aquele cocô, bota no microscópio, vê o sanguinho. Então é sangue oculto, muito importante. Para quê? Porque aqui esse é um indício, é um sinal que às vezes precisa fazer uma colonoscopia para ver se tem um pólipo, se tem um divertículo, alguma coisa que está ali, um tumorzinho que está saindo sangue, e a ferritina então por consequência está ficando baixa. Então são tantas as causas, né? Então a dificuldade de absorver, sangramento oculto. Então a gente tem que analisar. Não é uma coisa tão simples assim, uma dosagem de ferritina, entendeu? Então, dependendo da idade, dos sintomas e da história da pessoa, isso pode exigir uma investigação mais específica, como eu falei, a colonoscopia, entendeu? Então, aqui está um erro simplesmente de ir lá comprar um suplemento, vou comprar ferro, vou começar a tomar. Você pode melhorar até temporariamente aquele número no examezinho e deixar aquela causa da deficiência da ferro, né, e passar batido. Por isso que, principalmente pessoas que não tem uma explicação óbvia, né, para essa deficiência, quer dizer, eu não perdi peso, eu não menstruo demais, eu não tenho outra causa disso daí, então tem que investigar mais profundamente ainda. Quais exames deveriam ser feitos para ter uma abordagem, pelo menos no início, para ver um cenário disso, né? Então não existe um pacote universal que eu possa aqui prescrever pela internet para todo mundo. Mas, assim, na investigação médica, podemos avaliar ali o hemograma clássico, né? E parâmetros do metabolismo do ferro, como, por exemplo, a ferritina propriamente, o ferro sérico, transferrina, a capacidade de ligação do ferro, a saturação da transferrina, dependendo do contexto, aí, às vezes, alguns outros exames para corroborarem, tá? E em alguém com queda de cabelo, por exemplo, investigar também as outras causas, como, por exemplo, a tireoide, super comum, pessoa com hipotireoidismo, que foi o meu caso, tá? Deficiências nutricionais específicas,
específicas, B12, B9, proteína, alterações de hormônios. Então, assim, doenças do couro cabeludo, mas se a pessoa está com queda de cabelo, ela está, às vezes, com líquen plano, que é uma inflamação no bulbozinho do cabelo, entendeu? Ou uma alopecia areata, que é uma doença autoimune. Então, assim, a própria doença do couro cabeludo pode fazer o cabelo cair, não é tudo deficiência de ferritina. Medicamentos, tem pessoas que tomam medicamentos que lá na bula tá escrito, posso fazer seu cabelo cair, ninguém lê, né? Então, mudanças recentes na alimentação, no peso, as canetinhas, né, que todo mundo já conhece. Por isso, o diagnóstico não é só olhar o exame cru ali, tá? Tem olheira, tem queda de cabelo, tô cansada, então deve ser ferritina. Eu vi aqui no Instagram. Pode ser? Até pode, mas também pode ser que não seja. E se minha ferritina estiver baixa, o que eu vou fazer? Bom, aí entramos numa tendência perigosa aqui da internet, tá? Suplementar o ferro por conta própria. Ferro não é vitamina da beleza, é um mineral que, se tiver uma deficiência comprovada, a reposição pode até ser muito importante, tá? Mas precisamos definir uma dose, a forma correta de reposição, o tempo desse tratamento e acompanhar. Eu vejo que pessoas usam suplementação e não acompanham, não fazem exames para ver se ficou bom, tá? Então, em algumas situações a gente usa ferro pela boca, em alguns outros casos a gente usa pela veia, porque dependendo da taxa tá tão baixa que a gente tem que usar pela veia, tá? E a alimentação, lógico, faz parte dessa estratégia também. Então, carne é fonte de ferro, os vegetais também tem o ferro, né? Mas sua absorção é diferente, pode ser influenciada aí pela composição da refeição. Vitamina C, por exemplo, pode favorecer a absorção do ferro. E, por outro lado, alguns componentes da alimentação podem reduzir a absorção do ferro quando a gente consome junto. Mas isso não significa que você precisa ali transformar cada refeição em uma equação química. O ponto principal é o quê? Se existe deficiência, trate a deficiência e descubra a causa. E quanto tempo demora então para o cabelo melhorar, né? Que é a causa mais comum aqui no consultório. Aqui vem uma parte que frustra muita gente, tá? Mesmo depois que a gente corrige o fator desencadeante aí do eflúvio telógeno, o cabelo não vai responder na velocidade de um vídeo aqui da TikTok não, tá? O ciclo capilar é lento, grava isso. Você pode corrigir uma deficiência hoje e só repercutir nessa queda de cabelo, às vezes depois de 3 meses. Então tem que ter muita paciência, porque o cabelo ele vai crescer dentro da sua pele primeiro, para depois dar naquela pontinha e depois ficar cabelão. Tá bom? Então, assim, demora. Às vezes a pessoa inicia um tratamento de queda de cabelo, ela fala, nossa, mas eu não tô vendo meu cabelo crescer. Claro que não vai ver. Vai ser 3 meses depois, pelo menos, 90 dias. Baseado nesse ciclo capilar que é lento, ele cresce aí no máximo 1 centímetro por mês. Então, você vai corrigir a deficiência, que seja B12, B9, o ferro, a proteína, o que for, e aguarda. Entendeu? Confia. Depois, esperar esses novos fios entrarem em crescimento, porque assim, eles vão tomando força. Primeiro eles crescem assim, depois eles vão deitando, né? Por isso que a gente vê os arrepiadinhos. Então, não espera tomar ferro aí 2 semanas, acordar com o cabelo lindo. Quem dera fosse assim, né? Além disso, se existe uma outra causa, né, que tá ajudando essa queda de cabelo, ou fadiga, que a gente fica cansado, não sei o que, demora um pouquinho, tá? Então, é interessante ter essa distinção, conversar com o seu médico e entender esse efeito que vai dar na sua pele, na olheira, nessa pele sem viço, nesses lábios ressecados, na fissurinha que pode dar aqui no cantinho da boca, nessas unhas frágeis e principalmente na queda do cabelo. Muito importante você entender que cabelo, pele e unhas, especialmente cabelo e unha, eles são fontes de reserva, muitas vezes, de vitaminas, minerais e também de proteína. Então, o que acontece? Às vezes você passa por uma fase crítica na sua vida, uma cirurgia, às vezes um estresse, às vezes, né, alguma coisa que afetou o seu organismo. O corpo, ele tem essas reservas, então ele vai lá e coleta, né? Se for uma coisa na linguagem bem leiga, né? Por exemplo, vai lá, pega B12 do cabelo, pega o ferro e dá para outro órgão. Então, o primeiro a, sambar é cabelo, pele e unha, tá? E muitas vezes a gente fala isso no consultório. Olha, seu cabelo está caindo, isso é o espelho da sua saúde. Entendeu? Então, é por isso que é importante investigar a causa. Então, todos esses sinais que eu comentei, de olheira, de cansaço, queda de cabelo, unhas frágeis, tudo isso, pode sim ser uma motivação, né, de fazer essa investigação. Porque isso pode acontecer os sinais no nosso corpo mostrando essa necessidade
de você investigar e levantar essa suspeita, né, dessa deficiência de ferro e dos demais suplementos, tá? Então, isso é necessário investigar. Sim, isso vai permitir, então, diagnosticar a deficiência de ferro, não só olhando por uma selfie, né? Não. Usando, sim, o método correto, que é o que? Diagnóstico clínico, exames, às vezes exame até do sangue oculto de fezes, tá? Então, essa face de ferritina criada aqui na internet, ela às vezes pode ser não uma deficiência de ferro pura e nem ter tantas essas manifestações dermatológicas. Só que a solução realmente não é olhar no espelho e ir lá comprar ferro. É investigar a causa, como eu falei, tá? Porque às vezes parece ser apenas um problema de pele ou de cabelo, pode ser uma pista que algo está acontecendo no seu organismo. E é exatamente sobre isso que eu sempre digo, né? Pele e cabelo não existem separados no restante do corpo, faz parte do conjunto. Então, se você gostou desse tipo de vídeo, é porque você gosta de ciência, é porque você gosta de entender mais e não se basear somente com essas propagandas, com essas chamativas aqui da internet, que eu acredito que não seja isso. A gente busca para a nossa saúde. Então, entenda que tratar o nosso corpo apenas olhando exames não é importante, muito menos comprando suplementos na farmácia. O melhor dos mundos é quando você vai no seu médico, explica a sua situação, porque é tudo individualizado. Eu posso estar com uma queda de cabelo por problema de tireoide, você pode estar com uma queda de cabelo por falta de B12, a outra já pode estar porque ela está, às vezes, com uma autoimunidade própria do couro cabeludo. O mais legal é fazer a consulta médica, fazer uma avaliação, olhando direto no couro cabeludo, olhando nos lábios. Às vezes a pessoa pode estar com alguma, por exemplo, um fungo e está rachado, e a pessoa fala, deficiência de ferro. Não, às vezes está com contaminação, entende? Olheira, tô com olheira, é falta de ferro. Não, às vezes você tem ali por trás uns vasinhos, tem uma melanina, precisa clarear, precisa fazer um preenchimento, às vezes precisa fazer uns fios de colágeno. Hoje, com essa interação aqui com a YouTube, TikTok, Instagram, a gente tem muita facilidade de ter conhecimento. Porém, ainda nada substitui o atendimento médico, o acolhimento, entender o que é que você precisa para poder aí definir uma estratégia para a sua melhor saúde, tá certo? Espero que você tenha gostado. Agora, quando você vir aqui face de ferritina, você já vai entender, né? É sobre isso. Agora, não é para correr lá na farmácia e comprar. Até porque o ferro, quando toma pela boca, muitas pessoas têm intolerância. Então, veja, às vezes dá uma queimação no estômago, às vezes a pessoa fica passando mal, tem gente que não suporta tomar. E o cocô normalmente fica preto. Preto e, fedorento. Então, tem essas características, sabe? Muitas vezes não dá para fazer pela boca, vai ter que fazer pela veia, tá? E injetável no músculo, tá certo? É comum quando faz injetável no músculo, inclusive essa prática foi um pouco quase que abandonada, porque às vezes deixa mancha. O ferro, ele por ser um mineral, né, ele que tem essa característica, vamos dizer assim, cor de ferro, então ele pode deixar manchinha onde injeta no músculo, mesmo que faça em zigue-zague, que é uma técnica que a enfermagem faz. Então, normalmente ela é feita ou pela boca ou pela veia, tá? Mas assim, conversando com o seu médico, para ver qual via vai ser mais importante no seu caso, tá bom? Então é isso que eu gostaria de deixar aqui para você. Agradeço muito sua atenção até agora. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilha com aquela pessoa que tá aí meio fadigada, né? Uma atenção aqui para você, tá? Eu faço esse vídeo aqui, não tenho ninguém me filmando, nem roteiro, nada. Deveria até ter, né? Às vezes a falta de ferro, a ferritina baixa, pode ser também parasita, tá? Toma cuidado. É muito comum você ver criança tomando remédio de verme porque a mãe dá, né? Quando eu era criança, minha mãe dava. Depois que a gente vira adulto, a mãe considera que você é adulto, vai tomar por sua conta. Agora eu te pergunto, há quanto tempo você não toma remédio de verme? Pelo menos aqui na clínica eu pergunto isso para as pessoas falam, nossa, tem anos, hein? Eu tomava quando era criança. Então assim, às vezes tomar um remédio de verme eventualmente é muito bom, porque o verme, ele é um parasita, ele é um ser que está morando dentro de você. Você é a casa dele. Então, ele está se alimentando, né? E existem parasitas que podem se alimentar muito, né? E aí você fica consumindo aquilo que você comia, você está compartilhando com esses parasitas. Então, fazer realmente um vermífugo, que a gente chama, quer dizer, tirar
esses parasitas eventualmente, é bom. Porque mesmo que você esteja bem higiênico, né? Acontece que a gente, sem querer, se contamina, tá bom? Fica a dica aí pra você. Um beijo, espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo. Tchau!